Bom dia, terceiro ano. Estamos começando mais uma aula de arte e na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo que já vínhamos estudando, que é o capítulo sobre bonecos, construção de bonecos. Aprendemos um montão de coisa, não só sobre construção, sobre criação, mas também sobre a história dos bonecos e bonecas na humanidade, junto ao desenvolvimento do ser humano. Vimos que ela está presente a todo tempo, Inclusive, conhecemos uma boneca que é datada do século V antes de Cristo. Essa boneca está na página 120 para quem quiser dar uma olhadinha aí, relembrar o que a gente estudou na nossa última aula. E hoje é guardada em um museu de Nova York, para a gente sempre relembrar de que a nossa história vai muito além do que muitas vezes a gente pensa, A gente pensa que as coisas são muito curtas, são muito breves, mas na verdade não. Inclusive tem mistérios que é possível que o homem nunca saiba, Mas vamos lá. Conhecemos também o Brinquedim, Dim Brinquedim, que é Antônio Jader Pereira dos Santos, uma artista que trabalha construindo bonecos e brinquedos no estado do Ceará e que tem uma história linda, Ele começou a se inspirar dessa forma, a fazer esses brinquedos diferentes e até com materiais de sucata também, na maioria, através da criação do seu avô. Ele vivia muito junto ao avô e o avô, ele trabalhava como carpinteiro, só que aí depois aconteceu um probleminha e o avô dele ficou cego. Por essa mudança, automaticamente ele deixou de ser carpinteiro e começou a ser contador de história. Ele ficou cego, achou que não podia mais trabalhar como carpinteiro, então resolveu ser contador de história. E no tempo dele, os contadores de história, era bastante reconhecido, respeitado, vamos dizer assim. E nesse mundo fantástico de contações de histórias mirabolantes, infantis, ele, João Antônio, que é conhecido como Dim ou Brinquedim, cresceu. Então, nesse mundo repleto de coisas maravilhosas, gigantescas, de monstros, de fantasmas, de criações mirabolantes. Então, isso foi inspirando no decorrer da vida de Antônio e desde muito cedo ele começou já a construir brinquedos de materiais que encontrava em casa, na sua rua, então sucata mesmo. E até hoje Antônio continua construindo seus brinquedos, pintando e existe, claro, até exposições grandes, no nome dele, inclusive no Ceará. Vocês puderam assistir um vídeo, não foi muito longo, mas um vídeo bem legal, mostrando várias criações de Antônio em uma exposição no Ceará. No dia passou na nossa última aula, eu estava lá na aula gravada da semana passada. Também conhecemos alguns brinquedos, alguns bonecos de Adriano Castelo Branco, outro artista também bastante conhecido aqui no Brasil e também fora já, que tem as ideias de construir seus bonecos e junto ao boneco ele já colocar objetos, inclusive de sucata também, que sirva como instrumentos musicais, Bem legal também. Inclusive, dei a ideia para vocês, se quiserem, colocar nos bonecos, ainda dá tempo. Então, vocês também puderam fazer a atividade da página 117 e 118, que era a construção de um boneco de sucata. Passei para vocês a página 119, que é a última etapa do boneco, para a gente estar compartilhando no Zoom. Vocês vão criar uma espécie de perfil para os bonecos, Que passou na última aula também essa atividade. E é muito importante fazer, gente? A gente vai compartilhar com todo mundo. E para finalizar esse conteúdo inteiro sobre bonecos, sobre brincadeiras, a gente vai estar começando agora a página 121. 1, 2, 1. Então, podem colocar na página 121. E como tema, nós temos bonecos carajás. Vamos entender do que é que se trata. A gente sabe que boneco, a gente já tem conhecimento de bonecos, mas carajás, o que é? Bem, a gente já sabe que os brinquedos, os bonecos, fazem parte da longa história da humanidade, Isso já sabemos.
Em qualquer tempo, em qualquer lugar do mundo, vai sim existir brinquedos e bonecos e bonecas de diferentes estilos, até porque a gente sabe que os modelos, as características mudam de acordo com cada região, né, gente? Não é porque a gente mora no Brasil, é um país só, que em qualquer lugar do Brasil, todos os bonecos e bonecas e brinquedos vão ser iguais. Não. Pode ser bonecos, podem ser bonecas, mas em cada região vai ter uma característica muito própria, nem que seja um modelo diferente, uma cor, o jeito de brincar, alguma coisa diferente vai ter, mas não deixa de ser bonecos e bonecas e brinquedos, tá? E esses brinquedos e bonecas, como eu já disse, tem em todos os lugares do mundo, tá bom? Bem, não é muito diferente com os povos carajás. Carajás é um povo indígena, tá, gente? Que predomina, né, vivem predominantemente nos estados do Mato Grosso, inclusive está no nosso livro. Quem quiser me acompanhar, no Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Pará, tá bom? E esse povo carajás, esses povos indígenas, produzem os próprios bonecos através da argila, que transforma em cerâmica. Para quem não entende essa mudança de argila para cerâmica, é somente o processo de assar. Nós pegamos a argila comum, que fazemos bonecos, volta e meia aqui até no colégio. Pegamos a argila, fazemos o boneco que a gente quiser. Depois a gente joga no fogo. Quando a gente bota no fogo por certo tempo, depois que a gente tira esse material, ele vai estar transformado em argila ou em cerâmica, tá? Que é uma argila bem suave, bem limpinha, ela fica toda assadinha, tá? Fica bem legal, toda lisa. Em 2012, para vocês saberem a grandiosidade dessa cultura dos povos carajás, essa cultura de criar os bonecos, esse ato de criar esses bonecos, que inclusive se chama Hichoko, tá? Os bonecos e bonecas das comunidades carajás, desses povos indígenas, se chamam Hichokos. Ela passou a ser considerada um patrimônio cultural brasileiro, reconhecido pelo IPHAN. Para quem não sabe o que é IPHAN, também tem no nosso livro, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou seja, do país inteiro. Aqui, ainda na nossa página 121, nós temos dois exemplos, na verdade três, né? Nós temos um logo abaixo, que é de um acervo indígena lá do Museu Estadual do Professor, que fica em Goiás, e nós temos dois modelinhos de boneco e bonecas Hichoko, que também vocês sabem que é da cultura carajá, né? E abaixo nós temos a bonequinha, um desenho mostrando uma mulher fazendo o boneco carajá. Gente, as bonecas e bonecos Hichokos, que se chamam Hichokos, são exatamente feitos por esse pessoal, tá? Por esse povo indígena. É exclusivamente deles. E um detalhe, na cultura indígena do pessoal carajá, somente as mulheres é que produzem esses bonecos, tá? Não sei exatamente o motivo, também não concordo muito, até porque a gente sabe que, principalmente nos dias de hoje, é essencial que as mulheres, que as meninas, participem de tudo o que for possível, da mesma forma que os meninos participam, né? Mas na cultura indígena, há essa divisão. As mulheres só que ficam responsáveis para fazer esses bonecos e bonecas Hichoko, tá? Podem passar para a página 122. Aí nós temos o tema brincar e aprender. Vamos lá, esses bonecos e bonecas Hichoko, elas não são feitas somente para o pessoal brincar, para as crianças brincarem à vontade. Claro, elas podem brincar, sim, mas, gente, por trás de toda brincadeira também tem um conhecimento e com eles não são diferentes, tá? Essas bonecas Hichoko servem muito para educar as crianças do povo carajás, principalmente as meninas. Toda menina, toda criança na cultura carajá recebe um conjuntinho de bonecas que são chamadas de família. Cada bonequinha desse conjunto significa estar se referindo a uma etapa da vida dela. Então, tem ela criança, então é uma bonequinha infantil, depois cresce mais um pouquinho, tem ela adolescente, tem ela adulta e tem ela mais idosa. E cada bonequinha dessa tem uma característica diferente, a pintura vai mudando, a postura da boneca muda também.
E com cada bonequinha dessa, as mães ou algum responsável da família, que seja responsável por essa criança, por determinada menina, vai lá e com o tempo certo vai ensinando a criança como é que ela deve agir, se comportar e também, claro, vai ensinando coisas da cultura Carajá, vai ensinando durante todo o processo e mostrando quais são as mudanças ao longo do tempo. E quando criança, elas brincam à vontade, mas também ajuda a fazer tais coisas na comunidade. Quando chega na parte da adolescência, elas já têm outras tarefas para fazer na parte adulta, muito mais, até chegar na fase idosa, tá? Isso já começa de pequenininho. Esse ensinamento, essa educação já começa de pequena, de criança, tá bom? E um dos principais pontos que eles focam para ensinar a criança é sobre a cultura, o cotidiano, o que é que eles fazem, o que é que acontece na comunidade Carajá, quais são os tipos de artesanato que eles produzem, por que eles não produzem, por que produzem, quais são os materiais, como é que é feita uma comida, como é que é pintado o corpo, quais são as músicas. É muito abrangente, tá? É tudo que eles fazem no cotidiano, que faz parte da cultura deles, é tudo ensinado a partir de muito pequenininho, para quando eles chegarem na fase adulta, eles já estarem preparados e ser um cidadão, ser uma pessoa completa, com conhecimento do lugar e da família em que vive, tá bom? Com a gente não é muito diferente, né, pessoal? A gente tem costume, nas nossas brincadeiras com brinquedos, bonecos, bonecas, a gente também às vezes finge até seguir uma vida real de adulto. Por exemplo, as crianças às vezes têm costume de brincar de casinha. Quando estão brincando de casinha, elas fingem fazer almoço, elas fingem cuidar de um filho, de uma filha, que são os bonecos e as bonecas, elas fingem trabalhar, não é assim que funciona? E elas fazem isso porque tem o reflexo da família, tem o reflexo dos pais. Elas veem os pais trabalhando, cozinhando, cuidando dos filhos. E a criança consegue capturar isso, consegue compreender como é esse movimento. E se espelha e brinca de casinha da mesma forma que o adulto faz. A mesma coisa que acontece com o pessoal. Para encerrar, eu passei para vocês lá no roteiro uma atividade bem simples. É também da página 122 e se trata de você escolher um boneco. Você vai lá nas suas pilhas de brinquedos e escolhe um boneco ou uma boneca, um brinquedo que você mais goste, que tenha uma história, tá? Sempre tem um favorito, vamos dizer assim. Quando você escolher, você deve responder somente o primeiro quadradinho rosa, também da página 122, que tem a seguinte pergunta: por que ele é importante para você? Qual é a história dele? Você vai responder somente essa pergunta, tá? Porque a segunda é quase que impossível a gente fazer, já que estamos tendo esse ensino à distância, né? Ele pede para você brincar com os colegas, mas não tem como. Então, a gente vai tentar fazer uma adaptação lá no Zoom. Por enquanto, só preciso que vocês respondam a primeira questão, tá bom? Pronto, encerramos esse assunto de bonecos, de brinquedos e de bonecas, tá bom? Vamos lá partir para o nosso encontro do Zoom, né, na nossa próxima semana. Se preparem, veja se não tem nenhuma atividade atrasada, porque a gente vai estar encerrando o conteúdo e junto com ele eu vou precisar estar vendo, dar uma olhada em todas essas atividades que nós fizemos, de bonecos, tá? Porque vamos começar assunto novo. Então, ó, um beijo para vocês, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.